Graças a Deus, mais uma noite do Conselheiro. Deus Pai, amoroso, bom, justo, agradecemos a oportunidade que nos concede de estarmos aqui, nesta noite do Conselheiro, juntos, reunidos, em nome de Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, em todos os níveis de amor, de paz, de luz, contando com os guias e mentores espirituais que nos fortalecem em fé, em confiança. E neste mês de dezembro, o aniversariante é Jesus, e nós rendemos graças por também aprendermos o valor de Jesus. Graças a todos os mentores espirituais desta casa, desta caravana do amor, que nos ajudem a vibrar na mesma sintonia e assim possamos meditar, absorver os ensinamentos propostos pelo nosso irmão Lamartine. Que seja também feliz na sua exposição, feliz e abençoado. Graças pela noite de hoje e por todas as noites deste ano, que possamos reviver Jesus em nós e nos preparemos para o ano que chega, para continuar os estudos e continuar aprendendo os ensinamentos do Mestre Jesus e recebendo a voz dos mensageiros que chegam e que nos oferecem mais um ensinamento. E é assim que nós dizemos: graças a Deus, paz e bem para todos nós, os filhos de Deus, para todos que comungam na mesma faixa vibratória, na mesma sintonia, na mesma vontade de evoluir. Graças, muitas graças damos a todos aqueles que participam espiritualmente e fisicamente, para que esta noite seja uma noite de muitas alegrias. Graças a Deus. Caríssimos irmãos, Centro Espírita Caravana do Conselheiro, irmãos da diretoria, trabalhadores, frequentadores, a casa nos propôs o tema Natal na Terra do Rei Solar. Nós vamos falar de Jesus. Iniciamos o nosso estudo. Eu sempre digo que a posição do expositor de doutrina espírita é daquele que vai, com o tema que preparou, provocar reflexões em torno de um determinado assunto. E refletir é uma forma mais aprofundada, mais madura de pensar sobre todas as coisas. Poderíamos lançar uma pergunta, a princípio, que possa causar estranheza aos irmãos, mas perguntaríamos: como nós responderíamos se, por exemplo, tivermos no nosso círculo de amizades, ou até mesmo na nossa parentela carnal, alguma pessoa que não tem vínculo com nenhuma escola religiosa? E essa pessoa nos pergunta: quem é Jesus? Não é? Porque, inclusive, no âmbito da doutrina espírita, há algumas dificuldades de entendimento, e é claro que o ser humano goza da liberdade de pensar, é a maior liberdade de que nós gozamos na Terra. Mas alguns irmãos espíritas, com relação à posição de Jesus, como é dito por benfeitores espirituais, que nós consideramos como uma fonte fidedigna, no sentido de que alguns desses benfeitores, é claro que todo espírito, mesmo os espíritos mais elevados, eles têm opinião própria, mas admitamos que a opinião própria de um espírito de uma envergadura moral elevada, ele está mais próximo da verdade do que nós vamos nos enquadrar assim na condição do comum dos seres humanos. Eu me refiro a essa questão do título que alguns benfeitores espirituais
com o qual identificam a pessoa de Jesus. Então nós encontramos, por exemplo, Joana de Ângeles. Joana de Ângeles e Emanuel, segundo informações, não é, do próprio Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, são espíritos que participaram da codificação. As mensagens constantes no Evangelho desses autores espirituais são identificadas, né, por uma boa parte do movimento espírita. Mas até mesmo essa informação pode causar alguma surpresa para algumas pessoas. Muito bem. Joana de Ângeles diz, isso está na obra Lampadário Espírita, em seu capítulo 33, que Jesus é o governador da Terra. Camilo, mentor espiritual do médium José Raul Teixeira, me surpreendeu quando lemos na introdução do livro A Dimensão Humana do Cristo. Aliás, desculpe, o título do livro é Quem é o Cristo? É de um autor espiritual chamado Francisco de Paula Vitor, um sacerdote que foi escravo e se tornou sacerdote. E ele ditou algumas obras ao médium José Raul Teixeira. Esse autor espiritual, ele colocou Camilo, não é? O mentor espiritual de José Raul Teixeira, chamou Jesus de alma pulsante que faz movimentar o nosso sistema solar. Essa afirmação até me surpreendeu, porque de início eu até pedi aos irmãos da casa do Caravana do Conselheiro informações a respeito dessa proposta de Jesus como um espírito ligado ao sistema, não é? Mas o que é importante para nós no presente momento, eu estou dizendo que me surpreendeu a palavra de Camilo, porque ele vê em Jesus um espírito ligado ao sistema. Há outras informações, mas para nós o que vale hoje, nesse presente momento, é a posição de Jesus como o nosso tutor, como o nosso mentor, como o governador, o protetor do planeta Terra. Porque todos os grupamentos humanos, e não só os grupamentos humanos, mas cada ser humano em particular, tem um seu mentor espiritual. Isso é de conhecimento, acredito eu, de todos os espíritas. Muito bem. No Livro dos Espíritos, a questão 625 aponta o Jesus como o espírito mais perfeito de que Deus ofereceu para modelo e guia da humanidade. Então, diante destas circunstâncias, estamos fazendo questão, diante de propriamente falar sobre o Natal de Jesus, enfocar a pessoa de Jesus, reconhecendo nele o espírito mais evolvido, mais amadurecido, que já desceu a crosta desse planeta, não é? E com certeza baseada no raciocínio, no senso crítico, entre Jesus e Deus, que é a suprema inteligência do universo, deve existir outros, né? Nós temos galáxias, nós temos espaços infinitos nesse universo, né? Então, nós podemos admitir, e com certeza, que Jesus tem sobre o planeta Terra uma incumbência, uma honrosa e eu diria até ardorosa função de ser o seu protetor. Muito bem. Quando Jesus estava diante de Pilatos, o que foi dito a ele? Uma pergunta da qual ele não declinou, porque Pilatos pergunta: sois o rei dos judeus? E Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Ou seja, ele não negou. Mas no Livro dos Espíritos, na questão 1018, diz que quando Jesus responde desta forma a Pilatos, ele estava querendo dizer que o seu reino se exerce sobre os corações puros e desinteressados. Ou seja, o reino a que Jesus se referia é um reino dos valores espirituais, dos valores sentimentais, dos valores ético-morais. Não é? E é com essa visão que nós vamos observar nas nossas leituras, nos nossos estudos, nas nossas reflexões em torno do Evangelho, que essa conceituação ela é encaixável em diversos momentos. Muito bem. O rei solar. Não é? O rei solar. Vamos fazer didaticamente uma comparação, ou seja, compararmos a figura
exponencial de Jesus com a figura importantíssima do nosso astro-rei. Porque o nosso planeta Terra, nós, seres humanos, na condição de espíritos encarnados, nós temos uma dependência muito grande do nosso Sol. Não é? Por quê? Porque o Sol, ele aquece. Se não existisse o Sol, a Terra seria um planeta congelado e não haveria a produção daquele que é um elemento extremamente importante para a economia da nossa saúde, da manutenção da vida física, que é o oxigênio, que é produzido pela fotossíntese, seja nos vegetais da terra, seja nos vegetais do mar, o chamado fitoplâncton. Não é? Então vocês veem como há uma importância exponencial desse astro-rei na economia da nossa vida física. E em se tratando de Jesus, poderíamos dizer, este rei solar, ele tem uma importância extremamente importante na nossa vida espiritual. Porque se ele foi designado por Deus, e a informação vem mais uma vez do nosso irmão Emmanuel, na obra Caminho da Luz, que Jesus assumiu a incumbência de ser o tutor, protetor, governador do planeta Terra há 4 bilhões e meio de anos atrás, mais ou menos, quando a Terra estava se desprendendo no processo de formação do nosso sistema solar. Então, observe quanto tempo este espírito, esse nosso irmão mais velho, vem trabalhando em favor da humanidade deste planeta. Segundo Emmanuel, houve, ao longo da história, né, ele fala das tradições que rezam no mundo espiritual, que houve 2 momentos em que espíritos de envergadura angelical, né, essa falange de espíritos de envergadura angelical, da qual Jesus fazia parte, se reuniu. Uma delas era no processo da formação da Terra. E a segunda vez, quando estava sendo discutida a vinda de Jesus ao planeta Terra. Muito bem. Então Jesus é um espírito que há 4 bilhões e meio de anos atrás já integrava uma falange de espíritos de envergadura angelical. A palavra anjo é muito elástica, ela pode significar mensageiro, mas se nós formos consultar as nossas obras fundamentais, vamos ver que o anjo pode ser conceituado também como um espírito puro, um espírito que já alcançou, alguns usam a expressão perfeição relativa ou perfeição moral, até porque perfeição absoluta, o único detentor seria Deus, nosso Pai, a suprema inteligência do universo. Há também, queridos irmãos, acho interessante que isso seja comentado, porque nós temos a oportunidade de conviver com pessoas das mais diversas formações religiosas. O mundo tem, segundo algumas últimas estimativas, 1 bilhão e 300 milhões de católicos e algo em torno de 800 milhões, um tanto mais, de irmãos da formação evangélico-protestante. E esses 2 segmentos, não é, que somam esse contingente bastante elevado de seres humanos, acredita e divulga a ideia de que Jesus é Deus. Há algum tempo atrás víamos um vídeo de um sacerdote católico respondendo a um jovem espírita. E ele dizia a esse jovem espírita: você não é cristão. Às vezes é estranho, mas nós precisamos estar psicologicamente, sentimentalmente, emocionalmente preparados para ouvir, às vezes, essas coisas. Mas ele respondendo a um jovem espírita, que a princípio não gostou da afirmação do padre, de que ele não era cristão porque ele não acreditava que Jesus fosse Deus corporificado. Aí nós, espíritas, sabemos que isso não constitui a realidade. Até porque é dito pelos benfeitores espirituais e a lógica não aponta para esse caminho. Porque nós vamos perceber, e é no próprio Evangelho, se nós fizermos um tempo necessário para sentar e folhear os 4 evangelhos, nós vamos ver em muitos pontos em que Jesus coloca a sua pessoa em distinção à pessoa de Deus nosso Pai. Nós podemos apontar como uma das mais importantes
partes do Evangelho que aborda essa questão é aquele momento em que Jesus pergunta aos seus discípulos: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles respondem: uns dizem que sois Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí ele reforça a pergunta: e vós, que dizeis que eu sou? Aí Pedro se antecipa e diz: vós sois o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus ainda responde: não foi a carne nem o sangue que te revelou. Então, nós temos essa afirmação dita no próprio Evangelho, além de muitas outras partes do Evangelho, em que nós somos informados dessa distinção que aparece em vários pontos. Quando ele aparece para Maria de Magdala após a sua desencarnação, após a crucificação, ele diz: não me toque, porque ainda não fui para o meu Pai e vosso Pai, e além de muitas outras. Nós ficaríamos aqui muito tempo se tivéssemos selecionado as numerosas partes do Evangelho em que Jesus coloca uma distinção entre ele e a pessoa do Supremo Criador. E aí vamos também aproveitar a oportunidade para lembrar um trecho importante do Evangelho em que Jesus diz, e essa expressão vai ser interpretada de forma variada pelas diversas escolas de origem cristã, ou seja, fundamentadas na palavra do Cristo, nesse caso. Quando ele diz: eu e o Pai somos um. Emmanuel, na obra O Consolador, sugere, ou seja, a gente aceita como mais um elemento de reflexão a palavra de Emmanuel, e que Jesus estava dizendo que ele estava em perfeita sintonia com a sua responsabilidade atinente aos fatos da sua missão, outorgada por Deus nosso Pai. Algumas escolas espiritualistas, não é? A Casa Espírita sendo um fórum de debates, a gente pode oferecer essas informações a título de reflexão e de um estudo comparado. Alguns dizem que quando Jesus diz eu e o Pai somos um, é que nesse momento a sua personalidade humana estava nivelada com a sua natureza divina. Natureza divina que existe em todos, absolutamente em todos os seres humanos, já que fomos, segundo a palavra do Evangelho, criados à imagem e semelhança do Pai. Mas nós estamos com a incumbência de falar sobre o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. O que acontece realmente nesse momento? Observe que a data do Natal, como é comemorada hoje, né, no dia 25 de dezembro, é uma data convencionada, e muitos estudos, muitas páginas inclusive de livros espíritas explicam que se origina de uma festa pagã relacionada ao culto dos romanos. Mas Jesus, nosso Mestre Jesus, amado, amantíssimo, é uma pessoa tão especial que mesmo em torno de uma data adotada por convenção, se torna muito importante que as nossas mentes, a nossa lembrança, os nossos sentimentos se voltem para esse Mestre, que tem uma importância importantíssima em nossas vidas, porque ele é o porta-voz mais autorizado para transmitir a palavra do Pai, a tal ponto de que muitos o confundem com a pessoa do próprio Supremo Criador. Então a espiritualidade nos diz, na página que foi sugerida pela casa de Joana de Ângeles, cujo título é o Rei Solar, né? Que nada antes e nem após será comparável à sua vinda à Terra. Realmente é o divisor da história do planeta. Agora nós aproveitamos também para oferecer aos irmãos uma ideia interessante. Algum tempo atrás lemos numa matéria que um mestre indiano foi visitado por um cientista da NASA, e esse cientista se ocupa de examinar a aura dessas personalidades ligadas à religiosidade. Então ele disse que, com a máquina que ele usa para fazer essa averiguação, que esse indiano, que tem o nome religioso de Satya Sai Baba, já desencarnou, a aura dele se confundia com o contorno dos prédios, e que quando ele passava
junto aos seus seguidores, né, existem vídeos aí nas redes sociais de multidões, não é, sentadas no chão e ele caminhando entre as pessoas. E quando ele passa e a sua aura, por conta dessa expansão, encampa a aura das pessoas, se alguma daquelas pessoas estiver em condições deficitárias, ao ponto de ser apontado por esse mesmo aparelho, diz que ao passar a aura de Satya Sai Baba, ao passar por essa pessoa, ela melhora. Aí nós lançamos a seguinte: e o que seria a aura de Jesus, não é? Nós vemos hoje, na nossa convivência com amigos de outras instituições espíritas, temos relatados alguns fatos interessantes. Por exemplo, casas espíritas onde se desenvolve o trabalho de atendimento médico espiritual e que médicos desencarnados são capazes de plasmar, por exemplo, é uma estrutura do coração humano, uma válvula mitral para substituir uma válvula que está deficitária. Isso foi feito numa cirurgia espiritual e aí nós admitimos, porque o médico que executa essas cirurgias espirituais foi um oficial do exército de Hitler, né? Aí nós imaginamos, se um oficial do exército de Hitler foi capaz de realizar tamanha proeza no sentido de implantar num coração de um médico descrente uma válvula mitral ectoplásmica, o que não faria o nosso Mestre Jesus com o seu potencial espiritual elevadíssimo? Porque às vezes algumas pessoas podem questionar as curas de Jesus, porque, por exemplo, uma pessoa que está em condições de paralisia há muitos anos teria seus membros atrofiados, né? E, no entanto, o texto do Evangelho fala de irmãos em que Jesus se dirigiu a ele, no caso do paralítico de Cafarnaum, ele diz: levanta, toma tua cama e anda. E o paralítico teria saído já se movimentando. Isso está escrito no Evangelho. Imaginem, meus queridos irmãos, a capacidade de realizações positivas de um espírito que, há 4,5 bilhões de anos atrás, já integrava uma falange de espíritos angélicos. Muito bem. Queridos irmãos, a proposta de nosso Mestre Jesus para nossas vidas é uma proposta de elevação, de evolução espiritual, de nós ampliarmos a nossa capacidade de amar os nossos semelhantes, para que nós possamos viver em perfeita harmonia, né, com os nossos irmãos. Nós temos notícias, e essas notícias vêm por fontes fidedignas, como são as obras fundamentais, de mundos, como é, no caso, o planeta Júpiter, dito por Bernard Palissy, numa sequência de mais de 80 perguntas propostas por Allan Kardec. Quem tiver a curiosidade pode consultar no Google e digitar lá diálogo entre Allan Kardec e Bernard Palissy. Então ele fala de Júpiter como, ao que tudo indica, se nós compararmos essas perguntas e essas respostas com a progressão dos mundos, que está também nas obras fundamentais, nós vamos chegar à conclusão de que Júpiter é um mundo ditoso. Então nós temos notícia de que existem mundos onde já não existem mais os problemas com os quais nós convivemos aqui. Lamentavelmente estamos aí ainda em curso uma guerra que já vitimou mais de 200 mil pessoas, que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos orar, se os irmãos aceitarem a sugestão, orarmos todos os dias para que essa guerra tenha o fim o mais breve possível. A palavra de Joana diz que a voz de Jesus alcança o íntimo de quem deseja ouvi-lo. O desejar ouvir é de fundamental importância, porque Jesus em nenhum momento impõe a sua mensagem àqueles que o ouvem. Ele oferece uma proposta. Isso é dito também na codificação, que nós atentemos para esse fato. Os espíritos superiores, eles não mandam, eles não impõem.
eles orientam, eles sugerem. Assim, Jesus veio à Terra para deixar não só a sua mensagem, mas o seu exemplo maior de doação, que é doar a vida pelo irmão. Um espírito puro, que, usando até as palavras de Joana de Ângeles, quando ela se dirigiu ao seu filho, que estava amarrado ao poste para ser queimado, juntamente com ela, ela diz para que o filho se cale, porque Jesus, mesmo sendo puro, não desdenhou o sacrifício. Ele não tinha necessidade de resgate, né? E, no entanto, deixou para nós esse exemplo maior de doação, que é doar a vida pelo irmão. Lembramos também que existe no Evangelho aquele trecho que nós consideramos uma verdadeira síntese da proposta de Jesus, que é o Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, onde Mahatma Gandhi chegou a se pronunciar nos seguintes termos: se fossem perdidos todos os textos sagrados, mas que se preservasse o Sermão do Monte, nada seria perdido. Então, esse Sermão do Monte, para nós, ela chama de a Sinfonia das Bem-aventuranças. É um momento culminante da proposta de Jesus, no sentido da sua pregação. Mas os benfeitores espirituais nos dizem: 2.000 anos de sementeira de Jesus se passaram e ainda é escassa a colheita de bênçãos. 2.000 anos se passaram. Nós sabemos que somos dotados de livre-arbítrio. Então, a vinda de Jesus a este planeta deixou esse marco. Mas é claro que o ser humano, fazendo uso do seu livre-arbítrio e tendo em si um determinado grau de maturidade espiritual, ele estará ou não em condições de assimilar a mensagem de Jesus. Então, sabemos sim que a partir da vinda de Jesus muita coisa mudou no mundo. Há diversas mensagens listando as diversas mudanças que ocorreram, até mesmo falando de um determinado lugar onde os escravos tinham seus olhos vazados, mas que após a vinda de Jesus, essa prática foi sendo diminuída, até mesmo aquelas situações que ocorriam no circo máximo, onde homens se degladiavam, homens eram atacados por animais, né? Até mesmo essas práticas foram diminuindo com o passar do tempo. Hoje nós temos a oportunidade, se tivermos a oportunidade de verificar, de pesquisar o assunto, porque é dito até por alguns expositores, como, por exemplo, as guerras fratricidas, apesar do atual conflito entre Ucrânia e Rússia, diminuíram em muito ao longo da história. Então, a presença de Jesus, o Natal de Jesus, não é só um marco no sentido histórico, no sentido da divisão do tempo, mas uma presença de alguém de uma envergadura moral, espiritual tão elevada que é capaz de, vamos dizer assim, contagiar positivamente as pessoas, principalmente aquelas mais acessíveis à sua mensagem, e espalhar essa mensagem por todo o planeta gradativamente. Nós temos algumas notícias da desencarnação de alguns apóstolos, como, por exemplo, Tomé foi desencarnar na Índia, alcançado por lanças. Então, nós vemos nesse exemplo de Tomé quão longe foram os apóstolos para levar a mensagem de Jesus. E a proposta final de Joana de Ângeles, ela diz: celebra o Natal de Jesus com paz, no coração e nas suas programações de amor. Alguns até autores espirituais dizem que até mesmo aquele momento em que a família se reúne em torno de uma mesa para cear e onde é feita uma oração, se isso é feito com uma atitude de constrição, assim, de sentir ardor no coração, de estarem ali parentes, espíritos mais próximos, porque são os nossos irmãos ligados pela consanguinidade, são o próximo mais próximo, né? E orarmos reverenciando a pessoa de Jesus, esse momento se torna um momento muito importante. E ela diz, e nós aproveitamos para utilizá-lo como nossas palavras finais: coopera com Jesus, instalando a era de paz e de amor a que todos
desejam. Repetimos a frase: coopera com Jesus, instalando a era de paz e de amor a que todos desejam. Nós temos, como espíritas cristãos que somos, uma responsabilidade que vai ser mais ou menos assumida por cada um de nós. É de fazer com que a nossa conduta, e aí incluem os nossos atos, as vibrações dos nossos pensamentos, as nossas palavras, sejam expressões da presença de Jesus em nós. Queridos irmãos, acredito que com essas palavras já preenchemos o tempo proposto. Convidamos os queridos irmãos para fazermos uma prece final, rogando a Jesus, que é o nosso divino mestre e pastor, o sublime protetor, condutor espiritual das almas que habitam o planeta Terra, que nos auxilie na luta contra as nossas imperfeições, que estejamos atentos a todas as oportunidades que nos são dadas e aquelas que nós podemos buscar de realizar algo de bom, principalmente em favor dos nossos semelhantes. Lembrando da palavra que foi dirigida aos pastores na noite da chegada de Jesus, do seu nascimento, quando foi dito: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que nós exercitemos e pratiquemos ao máximo possível essa boa vontade com relação aos nossos irmãos. Que sejamos construtores conscientes desse mundo de regeneração que nós tanto desejamos, mas que depende muito da participação, da contribuição de cada um de nós. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre, envolvam o nosso coração, o nosso pensamento e permaneça para todo sempre. Que assim seja.